Só dar um bom dia de novo aqui, porque comecei a gravar agora. Deixa eu compartilhar. Opa, peraí. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, porque aí vocês veem. Pronto. Beleza. Então, força elétrica e campo elétrico. Semana passada a gente falou da parte de carga elétrica elementar, né? A gente disse que é a menor carga possível de a gente encontrar na natureza. E falamos que a carga também é quantizada, né? Ela só existe naqueles valores, múltiplos daqueles valores, né? Hoje a gente vai entrar com a parte de força elétrica e campo elétrico. A parte de força elétrica a gente já tem, já falamos rapidamente, deixa eu ver se tem aqui. Quando a gente falou, poxa, cadê? Quando a gente falou de que cargas de mesmos sinais, elas se repelem e cargas de sinais contrários se atraem, né? A força elétrica é a força de atração ou de repulsão que surge, né, que existe entre cargas elétricas ou entre corpos eletricamente carregados. Essa força ela é bem mais percebida quando essas cargas estão próximas, né? Eu acho que até no videozinho dos experimentos lá dá para ver quando você traz dois canudos, né? Atritados, eletrizados por atrito, para próximos um do outro, como eles têm a mesma carga elétrica, eles se repelem, né? Então, força elétrica é essa força, né, que surge, é uma força que a gente até já disse, é uma força que atua à distância, então ela não precisa encostar, né? Os corpos não precisam se encostar para que a força ela surja, né? Ela puxe ou ela empurre. É uma grandeza vetorial proporcional ao módulo das cargas elétricas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa, que as separam. A distância que as separa. Sendo matematicamente descrita pela lei de Coulomb. Ó. Então, a unidade que a gente mede carga elétrica. Desculpa, gente. A unidade que a gente mede carga elétrica, que é o Coulomb, é justamente em homenagem a. Como é que é o nome dele? Esqueci agora. Né? Não sei o que, não sei o que. André. Daniel, né? Sei lá, esqueci agora. Né? Por quê? Porque ele que escreveu essa lei aqui né, da força elétrica. F é a força elétrica, né? Toda força, gente, em física ela é medida em newtons, tá? Então a força elétrica também vai ser medida em newtons. A força de atrito é em newtons, a força peso é em newtons, né? Esse K0 aqui, ele é o que a gente chama de constante eletrostática, tá? Vale 9 vezes 10 a nona newtons por metro quadrado, newtons vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, certo? Desculpa, gente. Q1 e Q2 são os valores das cargas elétricas em Coulomb. Q1 e Q2 é a carga 1 e o valor da carga 2, né? E D é a distância entre essas duas cargas. Como a gente vai ver, quanto maior a distância, menor a força. Quanto mais próximo as cargas estão, maior será a força. Então, o que é que acontece? E não é diretamente, não é inversamente proporcional à distância, mas sim à distância ao quadrado, né? Deixa eu ver aqui. Aqui o nome dele. Charles Augustin de Coulomb, físico francês, pertencia à alta aristocracia. Engenheiro militar, foi desligado do exército em 1791 e durante a Revolução Francesa foi obrigado a refugiar-se fora de Paris. Né? Fora de Paris. Sua contribuição mais notável à física, no entanto, está ligada à eletricidade. Em 1784, Coulomb iniciou uma série de cuidadosos experimentos
utilizando uma balança de torção. Aqui está a imagem da balança de torção, muito sensível por ele projetada, para descobrir a relação entre o módulo F da força de interação entre corpos carregados eletricamente e a distância D entre eles. Concluiu que a força elétrica é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Aqui está faltando um 2, tá? A força é igual a 1 dividido por D ao quadrado, do jeito que está lá, né? Para propor a expressão da força elétrica, Coulomb se baseou na lei da gravitação universal de Newton. Então veja, ele começou a fazer experimentos e ele viu que a força era igual ao inverso da distância ao quadrado, né? Então 1 dividido pela distância ao quadrado. Quando ele descobriu isso, ele lembrou de uma lei, que é a lei da gravitação universal de Newton, que é anterior, né? Newton publicou essa lei antes de Coulomb. E aí Coulomb se lembrou que existia essa lei, né, lá da força gravitacional. E aí o que é que ele fez? Ele pegou o formato, da expressão, né? Isso aqui, ó, é força gravitacional. Esse valor G aqui é uma constante, que é a constante gravitacional, ela tem um valor, né, específico. A massa, porque a força gravitacional ela depende das massas e não das cargas, mas ela depende da distância ao quadrado. Então, quando Coulomb descobriu que a força elétrica também era proporcional ao quadrado, ao inverso do quadrado da distância, ele lembrou-se logo da lei de gravitação de Newton. E aí ele fez meio que uma cópia, né? Ele escreveu que a força elétrica ia ser igual a uma constante também, né? Hoje a gente usa a letra K, né? Não sei se ele usou a letra K também. E multiplicou as duas cargas elétricas e não massas, né? Por quê? Porque a força elétrica ela depende da carga elétrica e não das massas. Então, ó, ele usou essa fórmula aqui da gravitação universal como modelo da fórmula dele, né? Da força elétrica, tá? Eita, já vou para os exemplos. Deixa eu só comentar aqui uma coisa, né? Então aqui, ó, o valor de K, 0, que é uma constante, vai ser de 9 vezes 10 a nona. Quando vocês olham lá para a constante da gravitação, aquela G que a gente mostrou ainda há pouco, ela é totalmente diferente. Por quê? Porque a constante eletrostática ela tem um valor de 10 elevado 9 vezes 10 elevado a nona. O que é que significa isso? É o número 9 seguido de 9 zeros, né? Já se vocês derem uma olhada lá na constante da gravitação universal, ó, ela é 6,67, mas a potência de 10 aqui é de 10 elevado a menos 11. Então, na verdade, é um número como 0,00000, 10 zeros, 667. Então, é um número muito pequeno essa constante gravitacional. Enquanto que a constante eletrostática é um número muito grande. Isso o que é que significa, basicamente? Significa que a força gravitacional, para ela ser percebida, eu preciso como ela tem uma constante muito pequena, eu preciso de massas muito grandes. Mas muito grandes, semelhantes à da Terra, à da Lua, né? E assim por diante. Já a força elétrica, como ela tem um valor de constante bem alto, eu preciso de pequenas cargas elétricas, né? Então, umas cargas elétricas um pouquinho mais exageradas, você já tem forças bastante grandes, né? E aí tem algumas histórias com relação à força elétrica e a mecânica newtoniana, né?
Newton, eu acho que ele escreve essa lei dele junto com a lei da gravitação universal, ele apresenta em um livro, junto com as três leis de Newton, né? E basicamente ali ele constrói a sua teoria, a sua mecânica, que hoje a gente chama de mecânica newtoniana, né? E ele passa a explicar o comportamento dos corpos, né? Como os corpos se movem na superfície da Terra. E antes de Newton existia a ideia de que as coisas que aconteciam fora da Terra, elas tinham leis diferentes das coisas que aconteciam dentro, na superfície da Terra. Então, por exemplo, quando ele que é aquela história famosa, né, que o pessoal que acha, inclusive, que é uma lenda, quando ele está sentado embaixo da macieira, que a maçã cai na cabeça dele, e ele imagina que, né, ele compara a atração gravitacional da maçã pela Terra com a atração gravitacional da Lua, né, pela Terra. Então ele diz, bom, a maçã cai porque só existe uma força puxando para o chão. E a Lua, ela não cai porque, além da força puxando para a Terra, você tem que ter uma outra força, né, para fazer com que a Lua fique se movendo em movimento, né, quase um movimento circular em torno da Terra. Então, alguns estudiosos falam que Newton unificou a mecânica celeste com a mecânica terrestre, né? A mecânica do céu, as mesmas leis que regem o movimento aqui na Terra são as mesmas leis que regem o movimento dos planetas, das estrelas, enfim, né? Então ele faz essa unificação. E com essa unificação, as leis de Newton, a teoria, a mecânica de Newton, ela se torna muito famosa, né? E aí sai respondendo e resolvendo aí vários problemas que existiam da física. E o que é que acontece? Quando cai nas mãos de Coulomb, o problema da carga elétrica, Coulomb aplica a força gravitacional, como eu mencionei aqui, né, para construir uma expressão de força elétrica. E o que é que acontece? Dá certo, dá certo. Então, aí é que a mecânica newtoniana ela fica famosa, porque os caras começam a dizer assim, mas gente, Newton construiu, né, a mecânica dele para falar de planetas e de, né, satélites, essa coisa toda, mas mesmo sendo feito, né, para essa parte de gravitação, quando foi aplicada na parte elétrica, deu certo. Olha só. Aí o pessoal... houve algumas adaptações da mecânica newtoniana para ser aplicada em líquidos, em gases, enfim. Começou a surgir, né, várias outras coisas a partir do que Newton tinha criado. E aí a galera ficou doida e disse, pronto, agora a gente tem uma teoria que a gente pode utilizar em todas as coisas que vierem, né? E uma delas foi justamente a força elétrica, o magnetismo também, um pouco mais para frente, quando a gente for ver a parte de força magnética entre dois fios, por exemplo, a gente vai ver que eles usam também uma expressão parecida com essa daqui. São duas correntes elétricas, corrente 1, corrente 2. Eu também vou ter uma constante, que aí a constante sempre é calculada depois, né? Depois que se inventa. E também uma distância ao quadrado. Tá? Então, a galera fica endoidecida porque diz assim que a lei de Newton, né? A mecânica newtoniana, ela serve para praticamente tudo, né? Foi um período de grande desenvolvimento, inclusive, da física, né? Então vejam, aqui um exemplo, né, de como a gente vai utilizar aquela expressão da força.
duas partículas eletrizadas, Q1 e Q2. Então veja aqui, ó, Q1 tem uma carga de 3 vezes 10 a menos 6. E Q2 tem uma carga de 5 vezes 10 a menos 6, todas duas em Coulomb, né? E de dimensões desprezíveis, situam-se a uma distância de 5 centímetros uma da outra. Determine a intensidade da força elétrica considerando que elas estão no vácuo. Utilize a constante eletrostática, a gente vai chamar ela de K0, porque K0 é igual a 9 vezes 10 a nona, newtons vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. O que é que acontece? A constante eletrostática, quando ela é medida em ambientes diferentes, como o ar, dentro d'água, sei lá, dentro de óleo, alguma coisa assim, ela dá valores diferentes, tá? Então, esse valor daqui, a gente coloca o zero, K0, justamente para dizer que esse valor é o da constante eletrostática no vácuo, né? E a gente vai utilizar, nós vamos utilizar esse valor aqui praticamente sempre, né, para a gente fazer os nossos cálculos. Então, para a gente resolver isso aqui, para encontrar a força elétrica, os dados devem ser aplicados na fórmula com as mesmas unidades da constante eletrostática. Então, vejam, a carga ela precisa ser dada em Coulomb e a distância precisa ser dada em metro. Então, observe que a distância foi dada em centímetros, 5 centímetros. Mas a constante apresenta metro e, por isso, o primeiro passo é transformar a unidade de distância de centímetro para metro, né? Então, a gente tem, ó, a carga 1 é 3 vezes 10 a menos 6, a carga 2, 5 vezes 10 a menos 6. A distância de 5 centímetros, para transformar de centímetro para metro, eu divido por 100, por isso que dá 0,05 metros. E a constante eletrostática no vácuo, que a gente já viu o valor dela por aí. Então, o que é que acontece? Eu pego a expressão e vou substituindo os valores. K0 é 9 vezes 10 a nona. Q1 é 3 vezes 10 a menos 6. Q2 é 5 vezes 10 a menos 6. E a distância, como a gente viu, é 0,05. Então, uma coisa, pessoal, que vocês não podem esquecer é de elevar essa distância ao quadrado, tá? Essa distância, se eu não elevar ao quadrado aqui, aí vai dar erro, né? Claro. Gente, aí vejam só o que é que a gente tem aqui em cima. Eu tenho várias notações científicas e eu estou multiplicando essas notações. Então, o que é que eu faço? Eu multiplico essa parte que não é a potência de 10 separado das partes de potência de 10. Então, eu posso fazer aqui, ó, 9 vezes 3 vezes 5. 9 vezes 3 é 27. 27 vezes 5, 135. Tá certo? Então, dei o valor aqui. E as potências de 10, o que é que eu faço? Eu repito a base, ó. A base aqui é 10, 10, 10. Eu só faço repetir a base. E na multiplicação eu somo os expoentes. Então, eu vou juntar. Eu vou juntar 9, somado com menos 6, somado com menos 6. Quando eu somo, aí vamos lembrar do que é o número negativo e o número positivo, né? Acho que lá na quinta série, mais ou menos, sexta série, vocês começam, todo mundo na verdade começa a aprender o que é o número positivo e negativo. A gente diz assim: considere os números positivos como sendo dinheiro no seu bolso e os números negativos como sendo dívidas. Então eu tô com R$6 de dívida lá na padaria, mais R$6 de dívida lá na farmácia e eu tô com R$9 no meu bolso. Se eu tentar pagar as dívidas com esse dinheiro, o que é que vai acontecer? Se eu tiver com R$9 no bolso e tentar pagar essa dívida de menos 6 aqui, vai me sobrar R$3 no meu bolso. E com esses R$3 eu vou tentar pagar essa daqui, que é menos 6 também, e eu vou ficar devendo ainda 3, né? Então, 9 menos 6 dá 3, 3 menos 6 dá menos 3, então o expoente é isso aqui, menos 3. E o 0,05 ao quadrado, como é que eu resolvo?
algum número elevado ao quadrado, é ele vezes ele mesmo. Então você pega na calculadora aí e bota 0,05 vezes 0,05, que vai dar 0,0025, certo? E agora, o que é que eu faço? Agora eu tenho uma divisão aqui, só que é o seguinte, gente, como eu não tenho potência de 10 aqui embaixo, ó, só tenho aqui em cima, tá certo? Então, o que é que acontece? Eu não vou mexer com essa potência de 10, eu vou fazer 135 dividido por 0,0025. Sabe quanto é que vai dar essa divisão aqui? Ó? 14.000. 14.000. E o que é que eu faço com essa potência de 10, professor? 10 é menos 3. Eu só faço repetir. Tá certo? Só faço repetir, porque eu não mexi com ela aqui, só fiz essa divisão e eu só faço repetir ela aqui. Bom, 10 a menos 3, gente, essa potência de 10 a menos 3 significa, é a mesma coisa que uma divisão por 1.000, né? Em outras palavras, eu estou aqui ó, com 14.000, eu estou com a vírgula aqui do 14.000. Eu vou andar uma casa para a esquerda, o expoente aumenta, vai para menos 2. Outra casa vai para menos 1, outra casa vai para 0. Então, 10 elevado a 0 corresponde ao número 1. Certo? E 1 vezes qualquer número é qualquer número. Então, essa vírgula que estava aqui ó, no final, ela anda 3 casas e vem para cá. Eu fico com 14. Certo? Então, eu posso simplificar esses 3 zeros, esse vezes esse 10 a menos 3 e escrever essa força aqui apenas como sendo de 14 newtons. Tá certo? Outra questão aqui, né? Essa aqui com... desculpa, gente. Essa daqui com opções, né? Então, duas cargas pontiformes igualmente carregadas com cargas elétricas de... Aí vejam, aqui ele não deu a potência, ele deu o prefixo. Lembram dos prefixos da aula passada? Milimicro, nanopico, milimicro, nanopico, milimicro, nanopico. Então, são duas cargas igualmente carregadas com carga de 3 microcoulombs. Então, uma tem 3, a outra também tem 3. Estão afastadas uma da outra por uma distância de 3 centímetros e no vácuo. Sabendo-se que a constante eletrostática 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb ao quadrado, a força elétrica entre essas duas cargas será, bom, será de repulsão, de atração, de repulsão. Bom, como é que eu sei que duas cargas elas se repelem ou elas se atraem? Eu olho para a carga dela. Se a carga tem mesmo sinal, elas se repelem. Se ela tem uma positiva e outra negativa, elas se atraem. Então, o que é que acontece? Como as duas cargas elas são de 3 microcoulombs, elas são iguais, então elas se repelem. Né? Então, não preciso nem fazer cálculo para saber se duas cargas vão se repelir ou vão se atrair. Eu vou somente ver quais são os sinais das cargas, né? Então, de imediato, eu já elimino a questão B e a questão E, que fala de atração. Então, eu vou ficar com as opções A, C e D. Né? 27, 90 newtons e 81. Aí sim, agora eu vou procurar fazer os cálculos justamente para poder encontrar, chegar, né? Descobrir qual é a opção aqui. Então vejam lá, quais são as duas cargas, Q1 e Q2, que vão ser 3. Ó aqui, ó, o micro, gente. Né? O micro ele vale 10 a menos 6. Então ao invés de eu escrever 3 microcoulombs, eu escrevo 3 vezes 10 a menos 6 coulombs. Tá certo? A distância é 3 centímetros. Então de centímetro para metro divido por 100. Então, 0,03 metros. E a constante eletrostática aqui, do jeito que está aqui, é só pegar, porque não tem erro nenhum. Então, o que é que acontece? Vamos utilizar aquela mesma fórmula. Né? Força elétrica, vocês estão vendo que eu nem coloquei o Ezinho aqui, mas vocês podem colocar, tá certo?
Então, força elétrica é igual a constante eletrostática vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. Constante eletrostática é 9 vezes 10 a nona. Q1, 3 vezes 10 a menos 6. Q2, que tem o mesmo valor, né? Q1 e Q2 são iguais, ó. E a distância 0,03 elevado ao quadrado. Faço novamente aquela mesma coisa, ó. 9 vezes 3 dá 27. 27 vezes 3, 81. A potência de 10. Então, ó, a constante eletrostática, ela sempre vai ter o expoente 9. Né? Quem vai mudar aqui os expoentes são sempre esse e esse aqui, porque depende das cargas. As cargas mudam. A constante eletrostática, como o próprio nome diz, já é constante, ela vai permanecer. Então, 10 elevado a nona, vezes 10 elevado a menos 6, vezes 10 elevado a menos 6, eu faço 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6 dá menos 3. Permanece o menos 3 aqui, semelhante àquele da questão anterior. E 0,03 ao quadrado... Ai, Jesus do céu. Abrimento de boca, desculpa, gente. 0,03 ao quadrado, você tem 0,03 vezes 0,03. Por isso que aparece tanta casa decimal aqui, tá certo? E aí, depois que eu chego aqui, eu divido. 81 dividido por 0,0009. Não vou mexer com 10 a menos 3. Não vou mexer, tá aqui, ó. Só faço repetir. Eu vou só pegar o resultado desses dois aqui, dessa divisão, e colocar aqui. Deu, no caso, 90 mil. Vezes 10 a menos 3. Só que 10 a menos 3, eu ando uma, ando duas, ando 3 casas. E aí eu vou ficar com 10 elevado a zero, que é 1, e que vai fazer com que o resultado disso aqui seja multiplicado por 1. Então, a força elétrica nessa situação aqui é de 90 newtons. Tá certo? Que lá na questão seria a letra C mesmo, né? Aqui, ó, letra C. Uma força de repulsão de 90. Então, quem ficou em dúvida entre a letra B e a letra C, saiba que as duas cargas elas têm o mesmo sinal. Então, isso corresponde a uma situação de repulsão. Outra questão aqui. Então, diz assim, duas esferas igualmente carregadas no vácuo repelem-se mutuamente quando separadas a uma certa distância. Né? Então, veja, elas se repelem, então elas têm o mesmo sinal. Né? Triplicando a distância entre as esferas, a força de repulsão entre elas torna-se, veja, 3 vezes menor, 6 vezes menor, 9 vezes menor, 12 vezes menor ou 9 vezes maior. O que é que acontece? Se você tem duas esferas, né, que elas estão próximas e elas estão se repelindo, se você aumentar essa distância, quando você aumenta a distância, você diminui a força. Né? Então vejam que a força é inversamente proporcional à distância. Quanto maior é a distância, menor é a força. E quanto menor é a distância, maior é a força. Então, elas vivem se contradizendo, né? Quando uma aumenta, a outra diminui. E quando a primeira diminui, a outra aumenta. Então, força e distância, na força elétrica, elas é o que a gente chama de inversamente proporcional. O que é uma coisa diretamente proporcional é que quando um aumenta, o outro aumenta também. Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma carga elétrica, sei lá, vamos dizer, de 5. Né? Duas cargas elétricas de 5 para uma mesma distância. Né? Então, eu tenho uma força. Se eu aumento, mantenho a distância e aumento as cargas elétricas, a força também aumenta. Né? Se eu diminuo as cargas elétricas, a força também diminui. Agora, com a força e a distância é o inverso. Quando você aumenta a distância, a força diminui. Quando você diminui a força, a distância,
a força aumenta. Então, a força elétrica é dada, está aqui a expressão, aumentando a distância de D para 3D. Então, veja, se eu tiver aqui, ó, né, a distância nessa aqui é a distância D. A distância D vai me dar uma força F. Se eu aumentar essa distância 3 vezes, o que é que acontece? A distância ela é elevada ao quadrado. Tá vendo? Aqui, ó. A distância é elevada ao quadrado. Então, 3 vezes D ao quadrado vai ser 3D vezes 3D. 3 vezes 3 vai dar 9. Então, a força ela pode ser escrita como 9 vezes 10 ao quadrado. Se a gente comparar essas duas aqui, isso aqui eu estou chamando de F', justamente porque eu quero diferenciar dessa daqui, né? Certo? Então, essa força F' aqui, que é a força, né, onde você tem a distância triplicada, o que é que acontece? Se eu for observar aqui, comparar esses dois, gente, ó, K0, Q1, Q2 e D ao quadrado, né? A única diferença daqui para cá é que agora tem um 9. Então, se eu pegar isso aqui, ó, que corresponde exatamente a isso aqui, retirar e substituir por F, eu vou continuar com a mesma coisa. Então, o que é que esse resultado aqui me indica? Indica que essa força, que a distância aumentou 3 vezes, ela é a mesma força daqui, só que dividido 9 vezes. Então, ela é uma força 9 vezes menor que a força primeira, que é a força original. Menor, tá? Menor, gente. Então, ó, a força F' é igual à força original dividido por 9. Então, é uma força que é 9 vezes menor. Assim, se triplicarmos a distância, se a gente aumentar a distância 3 vezes, a força elétrica será 9 vezes menor, conforme a letra C. Né? Conforme a letra C. Aqui, tá certo? Então, botem isso na cabeça. Quanto maior a força, menor a distância. Quanto maior a distância, menor será a força. Tá certo? Esse é um dos aprendizados. E outra coisa, não é um aumento e uma diminuição linear. Então, por exemplo, como a gente viu nesse exemplo aqui, né? Se eu aumento a distância 3 vezes, a força diminui. Mas diminui quanto? 3 vezes também? Não. Ela aumenta 3 vezes 3. Porque a distância, ela é ao quadrado aqui. Tá? A distância é ao quadrado. Então, quando eu digo assim, diminuir a distância em 3 vezes, né? Aumentei a distância em 3 vezes. Quanto é a diminuição da força? É 3 ao quadrado. Se por acaso, ao invés de 3, fosse 5, né? Aumentasse a distância 5 vezes, qual seria a diminuição da força? Seria de 5 vezes 5, ou 5 ao quadrado, que seria 25. Então, a força resultante seria 25 vezes menor que a força original. Tá certo? Então, ainda está aqui, né? Um outro exemplo aqui, um exemplo mais teórico, né? Essa é da CES Gran Rio, é uma empresa que faz provas para concurso. A lei de Coulomb afirma que a força de intensidade elétrica de partículas carregadas é proporcional, né? Ele botou assim, é proporcional. O que é uma coisa proporcional? É justamente aquilo que eu mencionei para vocês. Uma coisa diretamente proporcional é quando um aumenta, outro aumenta, um diminui, outro diminui. Né? Então, a lei de Coulomb ela é proporcional às cargas das partículas. Então, tem aqui, não são as opções, tá? As opções são aqui, mas ele coloca aqui as 4 opções aqui. As cargas, ele quer dizer, perguntar se é proporcional. A força, né? A força é proporcional às cargas das partículas, é proporcional às massas das partículas. Terceiro, ela é proporcional ao quadrado da distância entre as partículas
E o quarto aqui, ela é proporcional à distância entre as partículas, né? Então, das afirmações acima, a gente vai ter agora as opções de marcar, né? Somente a 1 está correta, somente a 1 e a 3 estão corretas, somente a 2 e a 3, somente a 2 é correta e somente 1 e 4 são corretas. Vocês têm algum palpite? Querem chutar aí alguma resposta? Se é a letra A, letra B, letra C, letra D ou a letra E? Tem ninguém na sala? Pela expressão da força, então aqui, ó, pela expressão da força, o que é que aumenta a força, né? Quando aumenta, aumenta a força. Bom, a constante eletrostática, como ela já está, o próprio nome diz, ela é constante, ela nunca vai aumentar nem diminuir, ela vai ser um valor só, né? Então a constante eletrostática não pode variar, não pode ter um valor diferente. Q1 e Q2 são os valores das cargas, né? E vejam, como está no mesmo nível de F, na verdade, quando você aumenta uma carga dessa, você também está aumentando a força, né? Foi aquilo que eu falei, acho que bem no início dessa aula. Se você aumenta o valor da carga elétrica, você também aumenta o valor da força. Então, as cargas das partículas, sim, elas são diretamente proporcionais à lei de Coulomb, à força elétrica, né? Então, a letra A já está correta. A força elétrica, gente, ele não pega nada das massas. Não tem nenhuma massa aqui, não. Não tem nenhuma massa, tem nada a ver. Então, essa 2 aqui está fora. Essa 3 aqui, ele está perguntando se a força é proporcional, diretamente proporcional, né? É proporcional ao quadrado da distância entre as partículas. Não, ele não é proporcional, né? Ele é inversamente proporcional. Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as partículas. Então, não é ao quadrado da distância, né, das partículas que ela é proporcional. Ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E a número 4, a distância entre as partículas também não. Então, né, ele não é proporcional à distância entre as partículas. Ele é proporcional à distância, ao quadrado da distância, ao inverso do quadrado da distância das partículas, na verdade, né? É proporcional ao inverso do quadrado da distância entre as partículas. Então, por isso que nem a número 3 nem a número 4, elas são válidas. A única que está correta é a letra A. Tá certo? Letra A aqui, que no caso é esse número 1 aqui. Beleza? Ó, pessoal, tem uma pergunta para vocês também. Então, vamos lá. Ao aproximarmos um corpo carregado eletricamente de outro, sem tocá-lo, isso é importante, surgem forças de atração e repulsão entre eles, né? Dependendo de como os corpos estão eletrizados. A pergunta é a seguinte: como é que um corpo, estando carregado, ele sente, ele percebe, né, a presença do outro, mesmo que ele esteja à distância, né? Como é que um corpo sente a presença do outro, mesmo estando distantes? Bom, essa é a pergunta que a gente vai responder um pouco mais na frente, né? Mas eu pergunto, como é que vocês acham que um corpo sente a presença do outro, né? No nosso caso, será que os corpos eles têm pequenos olhinhos que quando vem, né, um outro corpo se aproximando, ele vê, olha aí e corre para lá, ou ele foge se ele sentir que é da mesma carga? O que é que acontece, né? Então a resposta para isso, gente, é uma ideia que foi criada pelo cientista inglês chamado Michael Faraday, né? Michael Faraday
Faraday tem uma história muito bonita, mas eu não vou falar agora não, porque quando for no final desse ano, a gente acaba falando de Faraday, né? Na parte de magnetismo. Mas ele criou a ideia de campo, e aí não só de campo elétrico, mas de campo como um todo, para tentar explicar e entender, né, como é que algumas forças surgem, como a força elétrica, como a força magnética, como a própria força gravitacional. Então, a definição de campo elétrico se relaciona com o espaço, ou seja, né, o espaço em torno de uma carga elétrica, onde, com a presença de outra carga, surgem as forças elétricas. Então, uma carga sozinha, pessoal, ela não, ou um corpo sozinho eletrizado, ele não produz força sobre ele mesmo, ele só produz força sobre outro que está fora dele, né? Então, deixa eu passar aqui. O campo elétrico desempenha a função de transmissor das interações entre as cargas elétricas, podendo ser de afastamento ou de aproximação, de acordo com o sinal da carga que o produz. Então, qual é a ideia, né, que a gente representa, que a gente precisa imaginar da carga, né, de uma carga elétrica e do campo elétrico? É que nessa em torno de uma carga elétrica, você vai ter um espaço, né, que vai ser invisível, inclusive, né, um espaço em torno da carga, onde ali você vai ter um campo elétrico, certo? Então, e o que é que acontece quando duas cargas vão se aproximando umas das outras? Esse campo, que ele é invisível mas ele pode ser medido, tá, gente? Ele é invisível. O campo de uma partícula, ela já vai entrando em interação com a outra, né? Por isso que quando eles vão se aproximando, ou vão se atraindo ou vão se repelindo, tá? O campo elétrico é produzido por uma carga pontual que é definido matematicamente por, então, a gente vai representar o campo elétrico pela letra E maiúsculo, tá? Força elétrica a gente vai usar F maiúsculo com um Ezinho minúsculo. Mas o campo elétrico a gente vai usar, não vai usar C maiúsculo com E, não. Vamos usar a letra E maiúscula. E ela tem, e o campo ele tem uma expressão bem parecida com a expressão da carga elétrica, perdão, da força elétrica, né? Vejam que a força elétrica é igual a K0 vezes Q1 vezes Q2 dividido pela distância ao quadrado. O campo, ele não vai utilizar duas cargas pelo seguinte motivo. Como o campo pertence à carga elétrica, o campo ele pertence. Para onde a carga elétrica vai, esse campo no seu entorno, em torno dele, ele acompanha, certo? Então, o campo é próprio da carga, certo? Se você tem uma carga aqui e você bota um detector do campo aqui, se você tira a carga, o detector do campo ele vai detectar que houve um desaparecimento desse campo, né? Por quê? Porque a carga, né, o campo acompanha a carga, certo? E é diferente da força, porque a força você precisa ter duas cargas no mínimo, tá? Como eu disse, uma carga só, ela não faz força sobre ela mesma. Você precisa ter duas para que essa daqui atraia ou repila essa e vice-versa, né? Então, por isso que na fórmula do campo elétrico eu só tenho um Q, que é o valor da carga do campo que ele produz, certo? Que ele produz. Onde D é a distância da carga elétrica, esse D aqui, né? Até o ponto onde se está medindo o campo elétrico. E K0 continua sendo a constante eletrostática que a gente já viu aí. Então, por exemplo, eu tenho uma carga aqui e eu quero calcular o campo a essa distância aqui. Então, essa distância é justamente
da carga até o ponto é justamente essa distância aqui, né? Essa distância aqui. Tá certo? Não vai ser a distância entre duas cargas agora, vai ser a distância aonde você está medindo o campo. Então, quanto mais próximo, então, quanto mais próximo da carga, maior vai ser o campo. Quanto mais distante você estiver medindo da carga, menor vai ser o campo. Tá? Então, parece que foi logo tudo. A unidade de medida do campo elétrico é vejam, Newton por Coulomb, que a gente vai escrever N/C. Newton por Coulomb. Bom, também podemos ser medido em volt por metro. Isso aqui também é outra unidade de medida, porém a gente vai utilizar mais o Newton por Coulomb, tá, gente? Vai utilizar isso aqui. Em cada ponto do espaço ao seu redor, as cargas produzem diferentes módulos, direções e sentidos de campo elétrico. Observe a figura a seguir, que ilustra o campo elétrico em alguns pontos em torno de cargas elétricas positivas e negativas. Bom, vejam, o que acontece, gente? Para eu detectar um campo, eu preciso de uma outra carga elétrica, né? Que é essa bolinha aqui. Essa bolinha que está em torno aqui. Então, veja, eu tenho essa bolinha que eu coloco ela aqui, surge sobre ela uma força elétrica. Surge sobre ela uma força elétrica. Se essa força é de repulsão, é porque eu sei que, né, se eu estou medindo o campo elétrico de uma carga positiva aqui, eu sei que essa daqui também vai ser positiva. Certo? Se eu colocar essa mesma carga, tirar daqui e colocar aqui, né, os vetores, vocês estão vendo aqui, ó, os vetores, esse vetor, esse vetor e esse vetor, eles tendem a ficar na linha, cadê a setinha? Eles tendem a surgirem aqui na linha que liga a carga até o corpo, né? Até o centro do corpo, na verdade, certo? Então, ó, sai aqui, sai aqui, sai aqui. Então, onde você botar essa cargazinha aqui no entorno da carga positiva, que ela também vai ser positiva, onde botar ele vai surgir uma força de repulsão. Já se eu trouxer essa mesma carga, né, e deixar próximo aqui dessa carga negativa, vai surgir também uma força, né? Também vai surgir uma força. Só que essa força vai ser de atração. Então, são essas setinhas aqui, tá bom? Para visualizar o campo elétrico, utiliza-se um artifício criado, tá certo, gente? Denominado linhas de força. Então, as linhas de força, elas são uma construção geométrica que permite entender a direção e o sentido do campo elétrico mais facilmente. Então, vejam, a gente entende, definiu, né? Alguém definiu aí que a carga elétrica positiva, ela tem umas linhas de campo para fora, saindo. Então, ela é radial. O que é radial? É que surge de um ponto e vai em todas as direções, né? Circulares no entorno. E a direção do campo elétrico para uma carga pontiforme é radial e para fora. Já para uma carga elétrica negativa, ela também continua sendo radial, porém para dentro, né? Para dentro. Então, chegando na carga, certo? Bom, elas são construídas de forma que o campo elétrico ele é sempre tangente às linhas. As linhas de força são uma construção geométrica que permite entender a direção e o sentido do campo elétrico mais facilmente. Isso aqui só ajuda no entendimento, tá, pessoal? A gente nunca vai ver, por exemplo, essas linhas de campo, porque essas linhas de campo elas são invisíveis, né? Não existe isso aqui mesmo, não. Uma carga não existe. De forma nenhuma você consegue ver essas linhazinhas assim saindo da carga, não. Aqui está uma representação. Deixa eu começar a explicar por aqui.
Aqui está uma representação, né, para a gente tentar entender por que que duas cargas elétricas de mesmo sinal, elas não se atraem, elas se repelem. Então vejam que quando uma carga elétrica, né, positiva, ela que tem suas linhas de força, né, aqui, quando ela se aproxima de uma outra carga elétrica também positiva, o que é que acontece? Essas linhas de campo, elas não se juntam. Se elas forem iguais, elas não se juntam, elas se repelem, né? Elas se separam. Então as linhas de campo, ó, elas vão se curvar, elas se curvam. Por quê? Porque elas não vão interagir aqui, elas não vão se ligar, certo? Diferentemente aqui, ó, de quando você tem uma carga positiva e uma carga negativa. Por quê? As linhas de campo da carga positiva, elas têm um sentido de sair da carga. Quando elas vêm aqui que encontra essa linha de campo aqui, que tem o mesmo sentido dela, ó, é como se você tivesse complementando aqui o sentido. Então eu estou saindo desse ponto, chego aqui e encontro uma linha de campo que puxa, né? que complementa. Aqui não. Aqui uma linha de campo, se ela encontrar outra, elas vão, é como se fosse se chocar, né? Aqui não, aqui elas se complementam. Então, esse complemento aqui, né, quando as linhas de campo se unem, é onde surge a força de atração. Uma puxa a outra, né? E aqui não, aqui é como se existisse uma curvatura aí que fosse empurrar, né, para longe isso aqui um do outro aí. As linhas de força do campo elétrico de duas cargas de sinais iguais, né, acima, e de duas cargas de sinais contrários ao lado, estão representadas nas imagens. Vejam as simulações. Não, isso aqui é outra coisa. Então, ó, o que é que acontece? Colocar aqui um exemplo, né, de como a gente vai fazer o cálculo, ó, de um campo elétrico aqui e encontrar o seu valor. Então, determine o campo elétrico produzido por uma carga elétrica de 7 milicoulombs, localizada no vácuo. Por que é no vácuo? Para que a gente possa utilizar o K0, né? 9 vezes 10 a nona Newton aqui não é coulomb ao quadrado, aqui é Newton vezes metro quadrado dividido por coulomb ao quadrado, né? Aqui tá invertido isso aí. Localizado no vácuo a uma distância de 25 centímetros da carga. Para aplicarmos os valores na expressão, precisamos transformar as unidades, né? Então, 25 centímetros tem que ser dado em metros e 7 microcoulomb tem que ser dado como 7 vezes 10 a menos 6. Então, essa letrinha aqui, ó, ela tem um poder de uma divisão por 1 milhão, né? Na verdade, aqui 10 a menos 6 é 1 milhão. Substituindo na expressão, a gente vai ter, ó, a expressão do campo elétrico é igual a K0 vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Então, o K0 continua sendo o mesmo, 9 vezes 10 a nona. O Q, nesse caso aqui, é 7 vezes 10 a menos 6. E a distância continua também sendo ao quadrado. Então, a distância é 0,25 vezes 0,25, que vai dar 0,0625. Né? E aqui, na parte de cima, eu faço 9 vezes 7, que dá 63. E, novamente, eu me deparo com a multiplicação de potência de 10. Então, eu conservo a base e eu vou juntar 9, vou juntar com menos 6. Quando eu junto 9 com menos 6, isso aqui vai resultar em 3 apenas. Então, 63 vezes 10 a terceira dividido por 0,0625. E aí eu faço semelhante ao que eu estava fazendo um pouquinho antes ali. Eu pego o 63 e divido por isso aqui e mantenho o 10 a menos 3 lá no final. Né? Então eu tenho 576, que é o resultado da divisão de 63 por esse valor, dá 576. E eu só faço repetir o 10 à terceira. Bom,
Aqui vejam que resultou numa potência positiva, diferente dos exemplos anteriores, né? Como é uma potência positiva, no caso aqui, se eu andar uma casa e duas, o expoente vai aumentar. Então, 3 vai para 4, vai para 5. Né? Então, eu escrevo que o campo elétrico é de 5,76 vezes 10 à quinta newtons barra coulomb. Tá certo? Essa é a unidade de medida de campo elétrico. E aqui vocês estão vendo que o campo elétrico, na verdade, ele dá valores até consideráveis, né? Consideravelmente altos aí. Uma outra questão, essa questão ela é um pouco teórica. Ela diz assim: duas esferas metálicas contendo as cargas Q e 2Q. Então veja, ele não dá valores, ele dá só, né, as letras aqui. Então a carga 1 é a Q e a carga 2 é 2Q. Estão separadas pela mesma distância de 1 metro. Então uma está separada da outra. Podemos dizer que a meia distância entre as esferas, o campo elétrico gerado por ambas as esferas é igual. B, uma esfera é 1/2 do campo gerado pela outra esfera. Né? C, uma esfera é 1/3 do campo gerado pela outra esfera. Letra D, uma esfera gerada por uma esfera é 1/4 do campo gerado pela outra esfera. Ou ambas as esferas é igual a zero. Né? Então, o que é que acontece? Essa questão ela é interessante por dois motivos. Primeiro, a gente não tem valores para substituir na expressão matemática, então é preciso a gente trabalhar, como a gente chama de algebricamente, né? Sem usar números, utilizando somente as expressões. Né? E segundo, que ela trabalha a relação entre o campo elétrico e a carga elétrica que gera o campo. Então a gente vai ver como é que vai se resolver isso. Então vamos lá. Vamos escrever o campo elétrico para cada uma das cargas, certo? Considerando a metade da distância. Então veja, eu tenho uma distância, como elas estão separadas por 1 metro, ele quer que a gente calcule o campo na metade. Né? Então, 0,5 é a distância do ponto para a primeira carga e 0,5 é a distância do ponto para a segunda carga. Tá certo? Então, esse D aqui pode ser considerado 0,5, certo? Mas eu nem vou precisar substituir isso, porque esse D vai ser igual a esse D aqui. Então, veja, para a carga Q, o campo elétrico é K0 vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Para a carga 2Q, né? Ou seja, 2 vezes o Q, né? E aí eu estou até colocando aqui, ó, E', tá certo? Para diferenciar esse aqui desse aqui. Então, o campo elétrico da carga 2Q, que é o E', ele é igual a K0 vezes 2 vezes Q vezes dividido pela distância ao quadrado. Aí o que é que acontece? Né? Se eu pegar esse 2 aqui e trouxer ele um pouquinho mais para frente aqui, eu vou observar que essa parte aqui, tirando 2, ela é idêntica a isso aqui. Então, eu posso substituir K0, Q e a distância ao quadrado somente pela letra E. Tá vendo aqui, ó? E, campo elétrico, é igual a K0 vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Isso aqui, ó. Então, se eu retiro isso e eu coloco a letra E, o que é que eu obtenho? Eu obtenho que o campo, né, elétrico para Q, ele produzido por Q é igual a E, mas o campo elétrico produzido por 2Q, né, ele é igual aqui, ó, esse campo aqui é igual a 2 vezes esse campo aqui, certo? Então a resposta correta é a seguinte: uma esfera, ela, né, é 1/2 do campo gerado pela outra esfera. Então essa esfera daqui, ó, ela produz um campo elétrico que é a metade desse aqui.
Das expressões, vimos que a carga 2Q gera um campo elétrico 2 vezes maior que o campo produzido pela carga Q, ou seja, né, o que é o mesmo, a carga Q produz um campo que é a metade da carga 2Q. Então, por isso que a resposta correta é a letra B. Uma esfera é um meio do campo gerado pela outra esfera. Tá certo? Então, aqui, mais um exemplo também, tá certo? Assinale a alternativa verdadeira sobre as propriedades das linhas de força do campo elétrico. Então, o campo elétrico é uma grandeza escalar que pode ser escrita tanto em volts por metro quanto em newtons por coulomb, né? Isso aqui é verdade, certo? Vocês lembram, né? A gente falou que podemos medir o campo em newton por coulomb ou em volt por metro. Isso aqui tá verdadeiro. As linhas perdão, gente, tá aqui. A resposta está aqui, né? O campo elétrico é uma grandeza escalar. Não, tá errado porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial, né? Então não está errado essas unidades aqui, mas está errado porque ele não é uma grandeza escalar, ele é um vetor. Letra B. As linhas de força do campo elétrico são fechadas, adentram as cargas positivas e emergem das cargas negativas. Isso não é verdade, né? Nós vimos que as linhas de campo de um corpo, elas simplesmente saem, né? Ou então elas chegam, mas elas não são fechadas. Fechadas é que elas começariam num ponto e depois terminariam no mesmo ponto. Isso não acontece. A letra B está errada porque as linhas de força do campo elétrico são abertas. Emergem das cargas positivas e entram nas cargas negativas. Isso aí está certo. Letra C. As linhas de força do campo elétrico são abertas. Perfeito. Emergem das cargas positivas e adentram as cargas negativas. Isso aqui está certo, né? A letra C esta é a correta. E a letra D. O campo elétrico depende exclusivamente do módulo da carga que o produz. Não depende exclusivamente. Por quê? Porque também depende da distância que você está medindo. Está errado, porque o campo elétrico também depende do meio onde as cargas encontram-se e da distância do ponto até a carga, né? Então, além da distância, ele também depende do meio ambiente onde a carga se encontra. Certo? Então, a única correta aqui é a letra C. Para testar a existência de um campo elétrico em determinada região, basta a gente colocar uma carga elétrica de prova, e aí essa carga elétrica de prova, gente, eu vou escrever com a letra Q minúsculo, tá? É um Q minúsculo, para diferenciar de uma carga elétrica que produz um campo, né? Na verdade, essa daqui também produz o campo, só que a gente não vai medir a carga o campo que ela está produzindo. A gente está utilizando ela como teste para medir a carga, o campo gerado por outro. Basta colocar uma carga elétrica de prova em uma posição da região onde se quer testar. Se surgir uma força elétrica sobre a carga de prova, ali existirá um campo elétrico. Conhecendo-se o valor da carga e da força elétrica, podemos mensurar o valor do campo elétrico sobre a carga por. A gente pode encontrar, isso aqui é outra expressão, gente, de encontrar o campo elétrico quando a gente conhece uma carga de prova e a gente conhece qual é a força que essa carga de prova está sendo empurrada ou puxada, tá? Vocês lembram que essas setinhas aqui, essas setinhas indicam grandezas vetoriais. Da mesma forma, se conhecermos o valor da carga de prova e do campo elétrico, a força que surgirá sobre a carga dada por F é igual a Q vezes o campo elétrico, né? Então, a força elétrica, nesse caso aqui, diretamente proporcional ao campo elétrico. Em outras palavras, se o campo for maior, a força que vai surgir sobre essa carga de prova aqui será maior, e vice-versa, né? Observação: a carga de prova que ela não gera o campo elétrico que se quer detectar.
ela gera seu próprio campo elétrico que interage com o campo elétrico E, produzindo a força elétrica F. Certo? Campo elétrico, como a gente viu, como a gente viu, um corpo que ele seja redondo, ele produz um campo elétrico, né, que ele vai sair para todos os lados. Mas eu posso ter um campo elétrico uniforme. Vejam que as linhas elas ficam todas paralelas umas às outras, né? Como é que eu faço isso? Basta eu ter, duas placas elétricas, uma carregada com cargas positivas, outra carregada com cargas elétricas negativas. Então, o campo será uniforme quando o vetor campo elétrico for constante em todos os pontos. Mesma direção, mesmo sentido e mesma intensidade. As linhas de campo serão retas, paralelas, igualmente orientadas e igualmente espaçadas. Esse tipo de campo é obtido com a aproximação de duas placas condutoras planas e paralelas eletrizadas com cargas de mesmo valor absoluto e sinais contrários. Então, a gente pode carregar positivamente uma placa, carregar negativamente outra. No interior dessas duas placas você tem um campo elétrico que a gente chama de uniforme, né? Então, uma carga de 1,5 coulombs está situada num ponto P e nela atua uma força de 6 newtons. Então, vejam como é que a gente vai utilizar. Eu tenho o valor da carga e ela está numa região lá que tem uma força, que surge sobre ela uma força de 6 newtons. Encontre, letra A, o valor do campo elétrico nesse ponto, letra B, o valor da força elétrica, se a carga de 2 coulombs for substituída por uma carga de 5 coulombs. Então, vamos lá. Com o valor da carga e da força, né, inicialmente, na letra A, eu encontro o valor do campo elétrico. O campo elétrico é igual a força dividido pela carga. É igual a F sobre Q. Então, se eu pegar a força de 6 N dividir por 1,5 coulombs, que é esse aqui, eu vou identificar que naquele ponto que a carga está, naquele ponto onde a carga está, ali existe um campo elétrico sendo produzido por outra carga, não sei qual é, não sei como é. Vai estar lá um campo elétrico de 4 newtons por coulomb. Tá? Então, se eu coloquei nesse ponto aqui do campo elétrico uma carga de 1,5 coulomb, esse campo ele vai produzir uma força sobre essa carga de 6 newtons. Aí a letra B ele vai dizer o seguinte: mas se eu trocar essa carga por uma carga de 2 coulombs, que é maior do que a primeira, o campo vai ser maior ou vai ser menor? O que é que eu faço? Eu uso aquela mesma expressão, essa daqui, né? Força é igual a S sobre Q. Então, E vezes Q, desculpa. Força é igual a Q vezes E. Então, a força vai ser igual à carga, que agora não é mais 1,5, é 2. E o campo elétrico multiplicado pelo campo elétrico, que foi o que eu descobri aqui na letra A. Ó. Descobri que o campo elétrico era de 4 newtons por coulomb. Então, eu vou fazer... Eita, tá até... Ah, não. Quer não, obrigado. Eita, gente, teve um pequeno errozinho aqui, porque na verdade a carga não é de 2, né? Coulombs, é de 1,5. E essa de 1,5 vai ser substituída por uma de 5. Eu que estou ficando doido aqui. Então a força vai ser igual à carga, que é de 5 coulombs, vezes 4 newtons por coulomb, que é o valor do campo. Então 5 vezes 4, 20 newtons. Vejam, campo elétrico, o resultado é em newtons por coulomb. Força elétrica, o resultado é em newtons. Tá? Então, sim, aqui foi o exemplo 4. Aqui o exemplo 5. Uma carga positiva, vejam. Tá aqui, né, a carga. Encontra-se numa região do espaço onde há um campo elétrico dirigido verticalmente para cima. Aqui ele, inclusive, era para estar aqui, né? No meio aqui. Podemos afirmar que a força elétrica sobre ela é... Então, veja. Se eu tenho uma carga elétrica positiva, que ele está aqui no meio do campo, o que é que acontece? Uma carga positiva é atraída por cargas negativas
e repelida por cargas positivas. Então, o que é que acontece aqui? Essa bolinha ela vai tender a subir, certo? Ela vai nessa mesma direção aqui, ó, das linhas de campo. Por quê? Porque vai ser repelida pelas positivas e atraída pelas negativas. Então, a resposta aqui ela vai se dirigir, podemos afirmar que a força sobre ela é para cima somente. Então, surgiu uma força para cima. Beleza, gente boa? Então, ó, hoje, nessa aula de hoje, a gente falou sobre dois conceitos que são bem importantes na parte elétrica, né? Na parte da eletricidade. Força elétrica e campo elétrico. Né? Apesar de terem apenas praticamente duas ou três fórmulas, tá certo? Mas aí o mais complicado que tem é fazer alguns cálculos daqueles lá das potências de 10, né? Então, quando vocês forem fazer esses cálculos, observem bem direitinho os valores e os expoentes para vocês não estarem errando. Beleza, gente boa? Então aí, ó, agradeço demais a presença de todos aí. João Neto aí entrou, beleza. Não fique faltando aula, viu, João? Para você poder acompanhar. E deixo meu abraço com vocês e Certo. até semana que vem. Beleza? Valeu, gente boa. Vou fechando aqui a gravação para a gente já